meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, mais uma semana o Senhor nos concede e estou muito feliz pela sua presença, pela sua participação neste culto. Último domingo do mês de junho, o mês de missões estrangeiras, um mês que nós estamos orando, intercedendo e abençoando os nossos missionários. E nesta hora eu convido você e sua família para participar conosco deste culto. Feche seus olhos e nós estaremos orando. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por mais essa oportunidade de estarmos, ó Deus, na tua presença para celebrarmos, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos virtualmente. Mas nós sabemos que o Senhor está em cada lar, em cada família, nos abençoando. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua graça, a tua bênção para este culto. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor agora. Eu convido você e a sua família para celebrar ao nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos olhar para a cruz. A nossa missão está no Evangelho da Cruz. Está em anunciar as boas novas e o poder da cruz, que foi o grande amor de Deus, como uma oferta espontânea que se resultou na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Meus queridos, está conosco hoje a missionária Vilza Azevedo. Ela é diretora do CEM, Centro Evangélico de Missões, lá na cidade de Viçosa, em Minas. Ela é membro da nossa igreja metodista wesleyana e é um prazer poder recebê-la nesta noite para falar conosco aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que você venha estar aí ligado nesta hora para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero dar uma saudação especial para o pastor Valdívio, que foi o pastor que me convidou lá em 95 para eu visitar a sua igreja, logo depois da minha nomeação lá em Governador Valadares, né? E fui consagrada em 2003 depois. Que Deus o abençoe. Quero mandar uma saudação para a igreja do Jardim Colorado, que me ajudou desde 95 até fevereiro desse ano. Que Deus os recompense de forma poderosa. E hoje, a Flávia me convidou, nem vou dizer que eu conheci a Flávia, ela era adolescente lá na cidade industrial, e me convidou então para essa oportunidade que eu recebi com muito prazer, tá falando com vocês. Que pena que é através da tecnologia, né? Não é pessoalmente, mas eu creio que Deus pode abençoar. E nesse mês a nossa igreja fala de missões estrangeiras, né? Então é com muito prazer que a gente fala sobre isso, e eu escolhi uma história muito conhecida de vocês, que talvez ao ouvir vocês pensem, puxa vida, será isso, né? Mas eu espero que o Espírito Santo renove, traga coisas novas ao nosso coração e possamos meditar. Na verdade, eu vou trazer 8 princípios sobre a missão baseada nessa história, que é a história de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, e eu vou ler alguns versículos, porque o capítulo é um pouquinho grande e não dá pra gente ler. Ele tem 27 versículos, né? Eu não vou ler todo, mas vou estar falando sobre ele todo durante esse tempo que vamos estar juntos. E por isso, nessa hora, Senhor, eu rogo ao Senhor que o Senhor nos guie, que o Senhor tome o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e que possamos nos ligar no trono do Senhor, para que o Senhor venha visitar as nossas vidas, falar aos nossos corações. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. E a palavra de Deus diz assim, 2 Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, sabes que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Espírito Santo, fala conosco, ajuda-nos, em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite eu quero falar com você sobre 8 princípios da missão, tirado nessa história, né? Depois você pode ler todo o capítulo, que vai ser bem interessante. E nesse tempo de pandemia que fez a gente parar, fez o mundo parar, fez a gente reflexionar sobre tantas coisas, né? E a palavra de Deus, ela é atual, ela é pertinente para esse tempo. E eu queria que nós a ouvíssemos, né? Com esse coração compungido diante desse Deus tão maravilhoso, né? Então, e eu vou dizer para vocês que servir a Deus em tempos difíceis, corremos os riscos da tentação, da vaidade, da cobiça, entre outros. As pessoas estão doentes, perdidas e confusas. Como não nos deixar levar pela situação e nos mantermos firmes e comprometidos com princípios e valores éticos, bem como garantir que a glória seja dada a Deus e não a nós? Minha proposta é usar essa história bíblica e daí tirar princípios para mantermos uma espiritualidade louvável a Deus. E esse texto é o general, o servo e o profeta. O general, o servo e o profeta. São 3 pessoas, 3 habilidades diferentes que vai fazer a gente refletir, né? Então, o primeiro princípio que eu gostaria de estar falando com você: quem é o Senhor na missão? As pessoas estão confusas. Então, no capítulo do 1 ao 3, se nós formos conhecer um pouco mais da história, nós vamos ver que a Síria adorava vários deuses, né? Várias pessoas. E Deus dá livramento à Síria através do general Naamã, que é leproso, e eles levam consigo, no final da guerra, a menina para casa, né? Então, você imagina a história dessa menina, longe dos seus pais, longe da sua família, da sua terra, da sua cidade. E eu tenho na minha mente assim uma imagem, né, de serva, que talvez ela teria que amarrar os sapatos da sua serva, e talvez nesse momento bem próximo, né, fisicamente falando, amarrando os sapatos da sua serva, ela olha para aquele, talvez já estaria pensando, né, na situação daquele general leproso. E ela fala: pois é, minha senhora, se ele soubesse, conhecesse, né, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, uma serva a serviço, e ela lembra que em Samaria havia alguém que acontecia coisas, né, que Deus reinava ali. E essa palavra, né, então você precisa levar em mente o que os sírios entendeu dessa mensagem. Os sírios entendeu que, além dos seus deuses, que não tinha curado o general, existia outro Deus que eles não conheciam e que estava em Samaria, e que Naamã precisaria conhecer. E olha que interessante, irmãos, por isso que eu falo, né? A Síria tem outros deuses desesperados, né? As pessoas que estão desesperadas, elas não sabem, elas não conseguem entender o que é a fé, né? Então ela pensa que é o rei de Israel quem cura. Então, quando a mulher recebe essa mensagem, ela recebe o Deus de Israel, o rei de Israel é quem cura. E apesar de nós termos derrotados, apesar de nós termos trazido a menina cativa, é ele que cura, não importa. E depois, então esse é o primeiro princípio, né? Quem é o Senhor da missão?
é o rei de Israel? Não. Então uma das nossas missões é fazer conhecer quem é o Deus da missão. Porque as pessoas estão confusas, elas não sabem. É igual no nosso tempo, né? As pessoas pensam que é a igreja tal que cura, é o apóstolo tal que cura. Quem é o Senhor da missão? Então, nós estamos vendo isso repetindo, assim como aconteceu lá na Síria, hoje também acontece. As pessoas não sabem quem é o Deus da missão, né? E eles estão confusos. Então elas recebem a primeira mensagem, mas não conseguem identificar quem é esse Deus da missão. E o segundo princípio, né? Discernir a época, a necessidade e se responsabilizar, assumir o seu papel. Versículos de 4 a 7, né? E a palavra de Deus diz que no versículo 4, Naamã, ouvindo isso, o que ele faz? Ele vai e notifica ao rei da Síria, dizendo, assim falou a menina de Israel, que é da terra de Israel. Aí o que o rei faz? O rei faz uma carta, pega talentos de prata, ciclos de ouro, mudas de vestes e manda tudo a quem? Ao rei de Israel. Então, para a gente ver que a esposa de Naamã, a esposa de Naamã entendeu, é o mesmo que o rei está entendendo. E ele manda isso para o rei de Israel. Então aí nós vemos que até o rei entendeu a situação equivocadamente, né? E eles vão então para conversar com o rei, e o rei fala, leva essa carta ao rei de Israel, no versículo 6, né? Saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Então, para a gente ver a confusão, né? Então, olha, até o rei pensa que é ato de guerra. Aí o rei de Israel vai entender o quê? Ele está procurando ocasião contra mim. Aí o profeta, olha que interessante, irmãos, no versículo 7, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos que vede, busca ocasião contra mim. Ficou desesperado. Então nós vemos aí que, como nós vamos discernir essa época, né? Discernir essa necessidade. Então a situação é grave. Israel tinha acabado de perder a guerra para a Síria. E agora? Né? Mas ele vai conhecer o Deus verdadeiro. É o profeta, o obreiro que revela a Deus. Então, o rei está ali desesperado e chega a rasgar as suas vestes. Olha, irmãos, a missão nossa, o que pode uma palavra nossa mal entendida ou não discernida, o que ela provoca? O rei rasgou as suas vestes e pensou, eles já nos destruíram, agora vem acabar conosco e procurar ocasião para nós. Mas olha, que interessante, né? No versículo 8, sucedeu que ouvindo Eliseu, isso, né? Então, glória a Deus, porque o profeta vai ouvir. Então, a menina deu o primeiro start, mas o profeta vai ouvir. E o princípio 3 que eu queria falar, sobre a simplicidade das ações. O protagonismo é de Deus. Princípio 3, simplicidade das ações. O protagonismo é de Deus. E nós vemos então que Eliseu vê o rei de Israel rasgando as suas vestes, desesperado, e falando, agora falando de um general leproso, eles estão querendo acabar comigo. Mas o profeta ouve isso, né? E fala, isso pode ficar tranquilo, deixa que eu vou resolver isso. Eu sei quem que ele está procurando. Ele não está procurando o rei, ele não está procurando Israel, ele está procurando aquele que o cura, que o salva, que o pode livrar. E a palavra de Deus então diz que Naamã chega, né, e fica lá esperando, e a palavra de Deus vai nos relatar um fato tremendo. Você imagina um general de exército chegando no seu país e falando que alguém vai recebê-lo. Então ele pensou que ia ser recebido com honras e com outras coisas, mas olha o que o profeta faz. O profeta manda mensagem, ele nem quis ser conhecido. Então esse terceiro princípio, simplicidade das ações. Lembra que o primeiro princípio lá, quem é o Senhor da missão? Não é o profeta, não é o missionário, não é a igreja, é Deus.
E ele faz o seguinte, o protagonismo é de Deus. E no versículo 8 ele fala, né? Porque rasgaste as tuas vestes, deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E este então lhe mandou o mensageiro, diz, vai-te e lava 7 vezes no Rio Jordão. Olha, irmãos, é tremendo, né? Talvez, sendo eu, sendo você, quando vem um general, fala assim, puxa vida, chegou a minha hora, hein? Aí você aparece, né? Você muda de roupa, você muda de postura, você fala mais com a voz imposta e você pensa, essa é a minha oportunidade. Mas o profeta de Deus, ele nem quis dar-se a conhecer. Ele mandou um recado para o general, porque ele pensou, a glória é para Deus, não é para o homem. Então ele manda uma mensagem, manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Olha, então esse terceiro princípio, a simplicidade das ações. Deixar que a pessoa saiba que o protagonismo é de Deus. Então quando ele manda a mensagem, né, e fala, ele vai saber que há um Deus em Israel, e esse Deus não tem imagem, não tem rosto, e não sou eu, e nem é o rei de Israel. Então esse é o terceiro princípio. Aí eu vou passar rapidinho. O quarto princípio a missão é integral. Sabemos que Naamã vem com um problema, ele está com lepra, a sua carne está podre, está apodrecida, mas Deus quer fazer uma obra na alma e no corpo, né? Deus quer restaurar o homem por completo. Então, o primeiro princípio, quem é o Senhor da missão? As pessoas estão confusas. Princípio 2, discernir a época, a necessidade e se responsabilizar, assumir o seu papel. Foi o que Eliseu fez. Deixa ele vir a mim, porque eu sei que Deus vai fazer. A simplicidade das ações, o protagonismo é de Deus. Ele vai vir a mim e vai saber que há Deus, mas ele não vai nem conhecer a minha cara, porque ele tem que saber que não sou eu quem curo, é Deus, é o Deus de Israel. E ele vai saber que o quarto princípio é a missão integral, ela é completa, ela não quer curar só a carne, né? Então Deus vai tratar a alma de Naamã, também estava em lepra, né? Tinha orgulho, vaidade, e ele fala, né? Que é isso, né? A Bíblia, versículo 11 diz, Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmãos, as pessoas estão imaginando um profeta protagonista, né? Que põe a mão, que fala, que posta a voz, que clama aos céus, que faz maravilhas. Mas nesse caso aqui ele foi totalmente enganado e ele ainda fala assim, o que ele mandou fazer é pior ainda, né? Não aparece, não me honra e ainda não são porventuras Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que o Rio Jordão? Ele menospreza o que o profeta mandou ele fazer. Não poderia eu levar eles e lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Irmãos, é interessante, né? Que ele não era só o corpo que estava em lepra, mas toda a alma de Naamã estava comprometida, né? E quando Naamã ele tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele fala, esse homem tem que ser restaurado por completo. Aí nós vamos para o quinto princípio, a missão leva ao quebrantamento, humildade, rendição e obediência. Agora, uma coisinha aqui que é interessante, né? A mulher de Naamã tinha uma serva e o general do exército também tinha servos. E a palavra de Deus diz que os servos, né? Versículo 13, então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Então desceu, olha que coisa, irmãos, eu quero chamar a atenção para a pessoa desse segundo papel de servo aqui, né? Ele viu o rei
confuso. Lembra que lá no primeiro princípio nós falamos de pessoas confusas? Elas não sabem onde está Deus, quem é Deus. Estão confundindo o papel político com Deus. E na verdade Deus está além de tudo isso, né? Muito além de tudo isso. E a palavra de Deus então fala que Ele, ao ouvir os seus servos faz Ele pondera, faz Ele refletir. Então às vezes a sua missão é pequena, não é a maior de todas. A missão não é grande, né? A missão é falar, mas Senhor, se Ele tivesse te dado uma missão grande, algo grande para fazer, você não ia fazer? Por que você não pode fazer isso? E a palavra de Deus então vai dizer que Ele vai descer, mergulhar no Jordão 7 vezes. Aí nós vemos então que, imagine, irmãos, o general do exército da Síria, obedecendo a um profeta que ele nem conhece, simplesmente exercitando. Aí ele desce 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, ou a fé vai diminuindo e fala, minha carne continua da mesma forma, ou ele vai deixando, né? Pensando, eu era grande, mas a minha carne está podre. E ele foi cada vez que ele mergulhava, ele foi vendo, eu estou precisando de restauração, estou precisando de cura, eu preciso. E quando chega na 7ª vez, ele se rende ao Senhor e ele sai limpo, porque Deus começa a trazer à sua mente o seu orgulho e a sua vaidade. Então, o 5º princípio, a missão leva ao quebrantamento, à humildade, rendição e obediência. E o 6º princípio, discernir a vontade de Deus independente da escassez ou da abundância. Então eu quero falar aqui para nós, né, que somos servos do Senhor, a palavra de Deus então diz que esse homem, depois de fazer isso, ficou curado e a sua carne ficou como a carne de um menino. Grande é o Senhor, irmãos, Deus não mudou, Ele ainda faz esses milagres, Ele ainda faz essas maravilhas. Quando ele fica curado, ele se volta para o homem de Deus e ele fala, né, a toda a sua comitiva e põe-se diante dele, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele, insistiu várias vezes para que tomasse. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou profeta, digno é o obreiro de receber o seu salário. Mas há momentos nós precisamos discernir o tempo de Deus. Nem todo tempo, nem toda época é hora de receber recompensas. Lembra que o general Naamã tinha derrotado Israel e ele precisava saber que Deus não estava punindo ele, nem cobrando dele um milagre. Porque a Síria adorava muitos deuses. Isso tudo tinha um significado muito grande. Não é que esse outro princípio, que digno é o obreiro do seu salário, não tenha poder. Tem, mas naquele momento não era para isso. Deus tinha outros caminhos para sustentar o profeta. E Deus precisava que esse homem entendesse que a salvação é de graça. Que de graça recebi, de graça dei. Então esse homem pensou, eu tenho que pagar por esse milagre, tenho que pagar. E Naamã e Eliseu então fala assim, de jeito nenhum, eu não quero receber. E recusou a oferta, recusou. E disse, Naamã insiste ainda, seja assim contudo, desse a este teu servo. Aí nós vamos ver a terceira pessoa de servo, o servo da mulher de Naamã, os servos de Naamã, do general, e agora o servo do profeta, né? Então Naamã olha para o servo do profeta e fala, dá-se a ele uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí Naamã começa a lembrar que ele adorava outros deuses, e ele começa a... Olha, irmãos, é lindo. A obra que Deus faz na vida de Naamã é tão completa. Olha o versículo 18. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom.
quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor do teu servo. Então, Naamã não só é curado da alma, do orgulho, da carne, na alma, ele também pede perdão pelas adorações aos outros deuses. Ele se quebranta completamente, a obra é maravilhosa. E ele insiste para que o servo de Naamã, de Eliseu, recebesse uma oferta. Mas Eliseu falou, não é tempo para isso, não é momento para isso, ele precisa entender quem é Deus, né? Nós precisamos, tem momentos que é Deus que está fazendo, a missão é de Deus. Mas irmãos, olha, Naamã vai embora curado, arrependido, quebrantado, declarando que não há outro Deus no seu caminho e agradecido por tudo aquilo, e Eliseu volta com seu servo. Só que o seu servo, né, deixa se levar por esse coração, por esses interesses, pela vantagem, né? E aí nós vamos no 7º versículo, 7º princípio, guardar o coração, pois essa é a fonte da vida, não buscar vantagens. Aí nós vemos que o servo do profeta, irmãos, olha, tem o servo da senhora, que era escrava, levada cativa, o servo do general, que tinha todas as coisas, e agora o servo do profeta. É incrível, gente. Quem está na igreja, esse servo estava com aquele que relaciona com Deus todos os dias, e esse homem estava mais perdido do que aqueles que não conheciam a Deus. Aí o que a palavra de Deus diz, né? Então esse servo vai em busca de vantagem, ouviu da recompensa, né? Ouviu do coração quebrantado, do desejo do general de doar, de dar as coisas. O que ele fez? Ele cobiçou a sua riqueza, ele mentiu, ele pegou o que tinha sido recusado, ficou rico e pobre. Né? Então nós vamos ver que esse servo não tinha o coração guardado. Então essa palavra aqui, ela fala para aquele que foi levado para longe para fazer uma missão. Ele fala daquele que está perto de quem precisa de uma missão, de uma cura. E ele fala daquele que está dentro da igreja, que está perdido. E nós vemos esse homem aí buscando vantagens, buscando interesse, aproveitando da ocasião, né? Aí ele mente, ele cobiça. E é interessante, irmãos, né, que nós, muitas vezes, que o Senhor guarde o nosso coração, que nós não estejamos perdidos no mundo é uma coisa, mas perdidos dentro da igreja é outra. E o 8º princípio, né, Deus está acima do teu líder e de tua organização, sirva com temor. E a palavra de Deus diz que Geazi vai atrás do rei. Ele mente para o rei, fala assim, não, ele se arrependeu, me dá umas coisas, foi lá, escondeu e voltou para entrar na casa do profeta. E o profeta então fala, onde você foi, Geazi? Ele falou assim, eu não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu responde, né, não foi contigo meu coração? Era tempo para você buscar a ocasião para tirar vantagem? Por acaso não estava contigo meu coração? E esta não é a tua recompensa. Essa prata que você ganhou, as vestes que você ganhou, não serão a tua recompensa. A lepra de Naamã é a tua recompensa. Irmãos, olha, é incrível a gente ler essa história. Naamã tinha a carne em lepra, mas Geazi tinha o coração leproso, né? Estava em lepra. E agora, aquela lepra que estava no coração de Geazi manifesta-se na carne. Mas é interessante que o Naamã, que tinha a lepra na carne, né? E essa lepra da carne faz com que a lepra do coração seja curada. Mas Geazi tem uma lepra no coração que ninguém via, ninguém percebia, e agora se manifesta na carne. Para a gente entender, né, que não podemos correr atrás de vantagens. Eu queria relembrar com vocês, né, quem é o Deus, o Senhor na missão. A igreja precisa conhecer esse Deus e saber que Jesus é o Senhor, é Ele, não é a igreja que você vai pregar, não é o profeta, né? Porque as pessoas querem entender, pensando que é o rei de Israel. Segundo, discernir a época, a necessidade de se responsabilizar, assumir o seu profeta. Deixa ele vir a mim, porque ele vai saber que há um profeta em Israel.
3, simplicidade das ações. O protagonismo é de Deus, eu não vou nem aparecer. Ele vai saber quem é Deus. A missão é integral, Deus quer salvar a alma e o corpo. O 5º, a missão leva ao quebrantamento, humildade, redição e obediência. Nós vemos o homem sendo curado não só apenas da lepra física, mas também da sua alma e livrando-se dos deuses. 6, discernir a vontade de Deus independente da escassez ou da abundância. Eu posso não ter nem um centavo no bolso, mas eu preciso discernir. Essa é a hora de levar vantagem? Essa é a hora de tirar as ofertas? Não é que eu não mereça, posso merecer, mas o plano de Deus é maior do que a minha necessidade e Ele tem outros meios para nos abençoar. 7, guardar o coração, pois essa é a fonte da vida, não buscar vantagens, a cobiça. Então nós vemos aí 3 servos, né, com diferentes ações, 2 com ações semelhantes e 1 perdido, e é exatamente o que estava dentro da igreja. E 8º, Deus está acima do teu líder e da tua organização, sirva com temor. Qual é a aplicação dessa mensagem para a nossa vida? Quem realmente desejamos projetar? A nossa missão é projetar a Deus e não a nós mesmos. Até que ponto sou tentado por oportunidades até que são lícitas, oportunidades lícitas, perfeitas, honestas, mas até que ponto eu realmente sou tentado, mesmo que elas sejam lícitas? Até que ponto a vontade de Deus realmente importa para mim? Então nós queremos, pense na pessoa, né? A serva do leproso, a serva do general e o servo do profeta. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração essa meditação e que nós possamos ser a resposta. Talvez a nossa resposta, a nossa palavra não será a mais entendida, como não foi entendida pelo general, pelo rei de Israel, pela esposa de Naamã. E talvez nós vamos convencer, ajudar uma pessoa diante da possibilidade de cura a mergulhar no rio sujo e receber, a se humilhar e receber a cura. E quem sabe nós podemos ser o 3º servo, que é o que menos, que está dentro da igreja, que está com o coração cheio de interesse, perdido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Espero que o Espírito Santo fale conosco. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Fique com Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu tenho observado o que Deus tem ministrado aos nossos corações neste mês de junho. Como Ele tem nos chamado a nossa atenção, nos influenciando de uma forma a entender a nossa missão. A missão para a qual fomos chamados. Anunciar as boas novas. Anunciar que Jesus Cristo salva. Que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, é o único Libertador, Ele é o único que pode transformar as nossas vidas, Ele é o único que pode nos curar, Ele é o único que pode nos encher a sua vida. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele é a única solução, Ele é a única esperança. E qual a sua missão? O tema desse mês foi Missões, seja a resposta. E o Senhor falou muito ao seu coração também nesta noite. Querido, não importa onde você está, em que posição, qual posição você ocupa, fale, seja um instrumento de Deus, seja um instrumento para abençoar vidas. E com certeza, o Senhor derramará bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, te dando condições de continuar fazendo a obra dele. E nesta noite, eu quero agradecer a missionária Vilza por ter aceito esse convite e nós vamos orar para que Deus continue usando esta vida, usando esta serva para continuar aí fazendo a obra do Senhor. Vilza, como ela mesma disse, é conhecida aí de alguns anos, né? E temos visto sim ela sendo grandemente usada pelo Senhor. E nós vamos orar também por 3 países hoje, que é o Paraguai,
Está lá o pastor Marcelo Paredes, o pastor Oswaldo Leite, pastor Anderson e família. Pelo Peru, o pastor Magno, pastor Carlos Valesques e família. E o país Uruguai, pela missionária Marisol. Queridos, precisamos interceder. Como eu tenho dito, se nós estamos aqui, nós temos a missão de interceder por aqueles que estão no campo em outros países, que deixaram tudo para ir pregar a palavra do Senhor, pedindo para que Deus venha sustentá-los, para que venha abençoá-los, para que venha suprir as necessidades. Então nós vamos orar nesta noite por esses países, por esses pastores e missionários e também pela missionária Vilsa. Pai, graças te damos por esta oportunidade que a cada dia o Senhor tem nos dado para nós fazermos missões, também intercedendo, orando, contribuindo para abençoar a vida dos teus servos que foram chamados, escolhidos para irem para os campos. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esses países, os pastores, missionários e suas respectivas famílias nas tuas mãos, para que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um e que o Senhor venha suprir as necessidades dos teus servos, que o Senhor venha suprir as necessidades dos teus filhos. Pai, que o Senhor venha estar com eles, ó Pai, em todos os momentos. Senhor, abençoe, ó Deus, cada país, cada governante, ó Deus, que a liderança desses países também sejam impactadas pelo teu poder através da tua palavra na vida e no testemunho desses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a tua serva missionária Vilsa nas tuas mãos, pedindo a tua graça, a bênção do Senhor, ó Pai, também sobre a vida dela, e que ela seja o instrumento do Senhor, por onde quer que ela vá, que venha a ser, ó Pai, muito grande, ó Pai, usada, ó Pai, pelas tuas mãos, e que o Senhor venha fazer grandes maravilhas através da tua filha. Senhor, nesta noite, também apresentamos ao Senhor as famílias que estão nos assistindo, aonde temos alcançado famílias, pessoas que venham ser abençoadas pelo Senhor, e que o Senhor venha, ó Pai, suprir as necessidades na vida em cada família, em nome de Jesus. Que a salvação chegue em cada lar, que a libertação, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a paz reine em cada lar, em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias em nome de Jesus. Queridos, já estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, dizer que é muito importante o seu apoio em se inscrever no nosso canal, tá? Então, clique no nosso canal, se inscreva, comente, clique lá no sininho também para que você venha receber as notificações e continuar sendo abençoado pela palavra do Senhor. Eu agradeço a você e a sua família. E, como eu tenho dito neste mês, se você quer contribuir com a obra do Senhor, com a obra missionária, entre em contato conosco. Clique aí, entre em contato no link que está aí, manda um e-mail, um recadinho, que nós entraremos em contato com você, passando aí as orientações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que dê uma semana muito abençoada. Nós vamos agora impetrar a bênção. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e as doces e íntimas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, com as famílias, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, receba o meu abraço.